Oi, gente. Meu nome é Patrícia Dourado. Eu sou artista da terceira temporada do Circo do Ser, esse projeto maravilhoso que a Isabela tem proporcionado para grupos de pessoas que escolhem se inscrever nesse projeto, e eu fui uma delas. E eu vou falar rapidamente do que significou isso para mim e da potência desse projeto. Nós encerramos a terceira temporada domingo passado e foram 6 encontros, nos quais a gente viveu coisas interessantíssimas, nos conhecemos os outros e de uma maneira potente, criativa, maravilhosa. E eu não poderia deixar de falar algo emblemático que aconteceu comigo nesse encerramento, é que no domingo, eu acordei sem memória. Eu fiquei sem memória do café da manhã até na hora do almoço. E eu não estava na minha cidade. Eu tinha ido passar férias, uma semana numa fazenda no interior de Goiás. E como aconteceu isso comigo, as pessoas, elas se organizaram para me trazer para casa. Então eu almocei e aos poucos eu comecei a lembrar das coisas. E a primeira coisa que eu me lembrei era que eu teria que encerrar o meu projeto. E aí as pessoas queriam me trazer para casa, que eram 3 horas de onde eu estava, e se eu viesse, eu perderia o encerramento. E aí eu peguei e bati o pé, eu não vou para casa. Eu tenho que encerrar o meu projeto. E as pessoas diziam para mim, mas a sua saúde é mais importante que um projeto, que um encontro. Eu falei, não. A minha saúde está nesse lugar. Eu vou estar 4 horas da tarde, eu vou me encontrar com o Circo do Ser. E foi assim que a minha memória voltou. A primeira coisa da qual eu me lembrei foi que eu teria que participar do Circo do Ser. Então, isso foi muito emblemático para mim e acredito que essa situação, por si só, ela traduza a potência que são esses encontros. Eu tenho 57 anos, vivi muitas coisas, inclusive há 7 meses, uma craniotomia. Eu tirei um tumor e eu acredito que a minha perda de memória esteja relacionada a isso. E quando eu esqueço tudo e a primeira coisa que me volta e volta potentemente é o Circo do Ser, é esse encontro, é esse fechamento, assim, eu não preciso falar mais nada, né? É muito potente. Então, assim, tudo que eu vivi até hoje é como se tivesse ficado um monte de semente lá dentro, né? Semente que estava em ebulição. E participar do Circo do Ser, nessa altura do campeonato, foi para mim um desabrochar dessas sementes. Foi colher. Eu plantei e eu pude colher. Então, para mim, eu fiz amigos. A Isabela é uma pessoa que a gente carrega para o resto da vida. E, enfim, é potência. É potência. E uma das coisas mais lindas que aconteceu assim comigo, o despertar para viver espontaneamente, falar o que eu quisesse, né? O que eu quero, fazer o que eu quero, me movimentar em direção ao outro e em direção a mim mesma. Então, foi lindo. Eu agradeço a Isabela, eu agradeço aos outros artistas do grupo que participaram junto comigo.
desses encontros, e nós vamos sair daqui do Circo do Ser de avião para o ciclo, que é uma continuação linda, maravilhosa. Eu estou com muita expectativa boa. Então, é assim, super gratidão, super, super, super.